Todos nós sabemos que Carl Jung é um gênio. E é um gênio não é só porque ele era um homem de grande erudição intelectual, né? Era um monstro, na verdade. Ele é um gênio porque ele tinha um coração impressionante. Fez experiências com o seu próprio inconsciente incomuns e foi capaz de voltar desse mundo de sombras, trazendo para nós referências psicológicas, movimentações de imagens, de símbolos, que o fez eclodir de uma experiência psicótica, nos mostrando que o que define uma psicose não são os conteúdos, mas a maneira com que nós somos capazes ou não de lidar com esses conteúdos. E como ele fez essa catábase, essa descida no mundo do Hades, ele percebeu claramente onde é a origem, onde se situa a origem da luz. E ele percebeu que a luz brilha no coração da escuridão. Então ele fez aquela frase linda, né, que nós gostamos de citar, que ninguém alcança a iluminação. A iluminação é aquilo que nós fomos destinados a realizar em nossa vida, mas que ninguém alcança essa iluminação se não tiver feito a experiência da escuridão, de onde brota essa luz brilhante. Assim como ele diz, né, que uma árvore alta precisa ter raízes profundas para ter sustentação no solo. O solo é o ego, que sustenta a experiência de conexão com o mundo superior e o mundo inferior, a copa da árvore e as raízes da árvore. Né? Jung era um homem sábio, muito sábio. Mas muito antes dele, o apóstolo Paulo, numa carta aos Coríntios, né? Eu, na minha juventude, tive a graça, a bênção, não? A bênção isso, de morar em Corinto, na Grécia. Morei um tempo na Grécia e na Turquia, em Éfeso especialmente. E lá em Corinto, né, escrevendo para os coríntios, né, onde ele morou também, né, ele diz algo que, com absoluta certeza, Jung leu, fez a experiência, né, que não é só teórica, a vida não é teórica, a vida é prática. Né? Teoria, qualquer um pode ler. Os livros estão disponíveis para qualquer um ler. Agora, a vivência, a experiência interna que resolve o nosso narcisismo, né? Porque nos damos conta da imensidão do inconsciente, de como não temos nenhuma sabedoria, a não ser que nos abramos para a experiência com o Self. Ele sim é o dono de toda a sabedoria. Tivemos essa humildade, né, de receber aquilo que já é dado, que já está em nós. Então, ficamos muito inflados, né, pelo conhecimento, achando que sabemos tudo, quando na verdade não sabemos nada. Jung era um homem humilde, muito humilde. Vou contar uma história rápida para vocês. Quando eu fui visitar a casa dele em Bollingen, isso era 35 anos atrás, 40 anos atrás, ainda existia a estação de Bollingen.
parece que hoje não existe mais essa estação. E quando eu desci lá, eu fui à noite. Eu fui de dia e fui à noite. Jung descrevia aquela casa como fantasmagórica, né? Principalmente à noite. Por isso eu fiz questão de ir à noite para olhar, ver como tudo aquilo funcionava. Era muito escuro, né? Que é no meio do mato. Mas quando eu desci lá na estação de Bollinger, foi a única pessoa que desceu lá fui eu. Tinha um senhor lá, que talvez já tivesse uns 80 anos. E ele me olhou e já foi me perguntando se eu estava procurando a casa de Jung. Acho que estava escrito na minha testa. Eu disse que estava, mas que eu sabia onde era, porque eu já tinha ido, sabia qual era a trilha, né? E aí ele me ofereceu um café que estava frio, eu aceitei, né? E aí ele me disse que ele já trabalhava ali desde garoto, desde 17, 18 anos. E que muitas vezes ele ficava ali de noite sentado, né? E assim, da meio da escuridão saía Jung. E que ele já sabia quem era Jung, porque Jung já era conhecido, né? E que o livro Psicologia e Alquimia, Jung trazia quando estava escrevendo e perguntava para ele o que ele achava. E ele dizia assim: "Ó, doutor Jung, eu sou um homem humilde. Eu mal sei ler e escrever, eu sou um vigia noturno da estação." E ele me disse que Jung insistia com ele para que ele dissesse o que ele estava achando daquilo ali que ele estava escrevendo. Então ele tinha que ler e dava as opiniões dele de uma maneira muito humilde e que depois que Jung publicou o livro, ele conseguiu identificar algumas conversas que ele teve com o feiticeiro de Zurique. E ele se impressionou, porque Jung era de uma erudição enorme, ele era um cara muito humilde, mas que ele se sentia valorizado por aquilo que ele dizia para o mestre de Zurique, né? Então, esse é um coração, né? Esse é um coração simples, porque sabe que toda pessoa tem alguma coisa para dizer. Não precisa citar bibliografia, não. Só serve se for do coração. Para a psicologia, as coisas só servem se for ou tiver origem no coração. Então, eu queria citar aqui o apóstolo Paulo, a carta de Paulo aos Coríntios, que ele diz: "O Deus que disse, do meio das trevas brilhe a luz", entendeu? Do meio das trevas. Do meio das trevas. As trevas preexistem à luz. É do meio das trevas brilha a luz. A luz vem lá de dentro da escuridão. Então, o que eu quero dizer é, queridos, queridas, se vocês estiverem vivendo um momento de escuridão na vida de vocês, não desanimem, porque quanto mais escuro for a escuridão, mais brilhante é a luz que brilhará na sua vida. A condição é suportar o momento difícil e entregar ao self a decisão, estar atento. Jung usa uma expressão em alemão que é betrachten, estar atento. Estar atento é aquilo que o self traz para você. Mas não se precipite. Não acredite que você possa resolver situações que você se dá conta de que não são resolvíveis pela vontade. Então tenha um pouco de paciência, né? E o coração aberto para receber a resposta. E não se esqueça, se você está vivendo essa escuridão agora, é porque uma luz está sendo engendrada dentro dessa escuridão. E a única função da luz é brilhar. Mas se nós repararmos bem nela, podemos também reparar de onde ela veio. E teremos então
a humildade de recebê-la como algo que nos foi dado e não como algo que pertence ao ego, que me pertence, ou que seja o brilho do meu eu. Não, não é. Ele brilha através do meu eu, mas não é o brilho do meu eu. O brilho do meu eu é um brilho escuro. E se nós conseguimos estabelecer uma dialética positiva entre esse brilho e essa escuridão, então a gente não se assusta mais com nada. A gente fica bem. As coisas estão acontecendo e você confia que a solução se apresentará a você. Então o seu coração não se angustia. Eu vou terminar de ler essa carta de São Paulo, que é linda demais. É uma aula de psicologia, né? E certamente Jung se inspirou muito aqui em Paulo. Ele gostava muito de Paulo.